programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engie Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre elevadores. Nossos convidados, Renan Matias e Alexandre Valente, respectivamente gerente geral e gerente de serviços da filial Santos da Atlas Schindler. Muito obrigado pela presença. Renan, qual a origem da Atlas Schindler e quantos países vocês atuam? Roberto, primeiramente, muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar com esse bate-papo aqui. A Atlas está no mercado brasileiro há 104 anos, né? Ela pertence ao Grupo Schindler, que tem 147 anos de história, está presente no mundo todo, todos os continentes, e hoje a gente tem mais de 100 operações espalhadas pelo mundo. E acho que o fato interessante é que a operação brasileira é uma das 5 maiores operações da Atlas Schindler, então é bem significante para o grupo. Muito bom. A gente vai conversar bastante sobre elevadores, escadas rolantes e mais durante o programa, né? Alexandre, além da produção e comercialização de elevadores, quais são os produtos e serviços oferecidos pela empresa? Ótimo, Roberto. Primeiro, agradecer o convite, agradeço estar aqui. Hoje, além dos elevadores, da fabricação dos elevadores e comercialização, a gente também trabalha com escadas rolantes e esteiras rolantes, né? A gente fabrica aqui propriamente no Brasil, em Londrina, e a gente oferece contratos de manutenção para todos esses tipos de equipamento, às vezes com peças, sem peças, para vários tipos, né? É bacana destacar que um dos centros de pesquisa no mundo da nossa empresa está aqui no Brasil, né? Então a gente trabalha muito com modernização, então a gente tem elevadores instalados numa cidade mais antiga, aqui, acho que equipamentos com 40 anos, a gente faz modernização tecnológica, toda a modernização de estética. Além que a gente está conectando com o futuro hoje, que a gente tem o Schindler Ahead, a gente está conectando os elevadores à internet. Então a gente consegue monitorar esses equipamentos de forma online, trabalhando de forma preditiva. Legal. O que você prevê no futuro aí próximo nessa parte de elevadores? Não sei se o Renan pode falar mais. Você vislumbra alguma coisa mais tecnológica, por exemplo, uma televisão já inserida no elevador, se já tem isso ou não? O que está prevendo com 5G chegando? O que de modernidade você está esperando? Se quiser comentar também. Te falo que isso já chegou, tá? Hoje a gente tem espelhos já que tem uma televisão nela, então é totalmente interativa essa viagem dentro do elevador, né? Ainda mais que a gente conseguiu conectar com a internet, fica muito mais fácil trabalhar com os equipamentos dessa forma. Muito legal, acho que o futuro aí, nós esperamos grandes aí novidades em todos os ramos, e principalmente no transporte vertical, que muita gente tem um medo, um pavor, que a gente vai falar um pouquinho depois, mais para frente, sobre o elevador, né? Qual a participação da Atlas Schindler no mercado brasileiro e mundial? Você tem mundial? Não sei se você tem. O que a gente tem hoje é uma percepção baseada na parceria com os construtores, com as administradoras, síndicos, então a gente tem um bom conhecimento do mercado e uma inteligência de mercado bem ativa. Então a gente não tem um número exato hoje, mas a gente pode afirmar seguramente que a Atlas é a líder e tem a maior parcela do mercado hoje perante os seus concorrentes, mas sem um número preciso. Hoje, praticamente, a Atlas Schindler tem como concorrente, não precisa nem citar o nome, são o quê? 2 ou 3 concorrentes fortes? 2 ou 3 concorrentes fortes aí a nível mundial, que são fabricantes e mantenedores. E mantenedores nós temos diversos. E nossa empresa, só por falar nisso, há 34 anos, só compra elevadores Atlas Schindler, né? Isso é importante longa frisar. parceria, Sinônimo de qualidade. Isso aí. Porque um dos grandes medos hoje do morador no prédio é o elevador, é o transporte vertical. E com os acidentes ocorridos nos últimos anos aqui na cidade, essa preocupação aumentou mais ainda, né? Alexandre, as Atlas Schindler possuem fábricas no Brasil, né? E fabrica o elevador aqui, é nacional, e toda a produção também é nacional ou trabalha também com produtos
importados, peças que vêm de fora para compor. A gente tem uma fábrica em Londrina, como eu já havia falado, a gente fabrica ali os elevadores, as escadas e esteiras aqui no Brasil. Tá? A gente ainda chega a exportar para toda a América Latina esses equipamentos. Tá? E o interessante é que em São Paulo a gente também tem uma planta de fabricação de componentes, para os equipamentos que já estão em uso há algum tempo. Tá? Então, todas as peças originais são feitas em São Paulo para a gente conseguir abastecer todo o Brasil e a América Latina. E não vem nenhum equipamento, componente de fora? Tem assim? alguns equipamentos importados, sim. Algumas tecnologias um pouco mais avançadas vêm de fora também. Mas a grande concentração aqui no Brasil. Muito bom, excelente. Renan, como é dividido o atendimento de vendas e assistência da empresa em território brasileiro? Legal, Alberto. A Atlas ela tem uma característica bem marcante, que é a capilaridade. Até pelo ramo de serviço, então a gente tem que estar presente e tem que conseguir dar esse atendimento. Então pensa no Brasil, uma área super extensa, a gente tem condição de estar presente e dar atendimento. Hoje são mais de 5.500 funcionários, colaboradores a nível Brasil, maior parte técnicos. São mais de 3.000 técnicos treinados, capacitados e certificados, espalhados pelo Brasil. Nós investimos aqui em Santos, construímos um prédio novo, nós temos uma sede nova aqui em Santos para receber... Onde fica essa sede, você sabe? Fica na ponta da praia, ali na mudou? Na Pedro Lessa. Mudou. É um prédio novo. Então, há muito tempo ficava na... Campos Melo. Campos Melo, isso. Então nós estamos há 3 anos ali, prédio novinho, nós conseguimos aumentar o almoxarifado, colocar um centro de treinamento, área administrativa, colocamos uma gerência dedicada aqui para o litoral nesses últimos 3 anos. E a região ela é privilegiada porque ela está muito próxima de São Paulo. Então, além de ter essa estrutura aqui, que ainda assim é capilarizada, porque não só Santos, nós fizemos questão de colocar um posto de atendimento em Praia Grande, um posto no Guarujá, um posto em Bertioga, porque a gente sabe que com a temporada, com a demanda, nós precisamos estar próximos dos clientes, atender rápido, ter material, mas a gente tem toda a estrutura de São Paulo a menos de uma hora daqui, né? Eu praticamente venho quase todo dia, então engenharia, suporte técnico, enviar um material para reparo é muito rápido. Então a Baixada Santista, ela, além de ter essa estrutura, ainda é privilegiada por estar perto de São Paulo. Bom, por exemplo, a área técnica, né? Eu vou fazer um prédio, aí tem o cálculo de tráfego. Tem um departamento aqui, eu tenho que mandar para São Paulo, por exemplo, para determinar se o tamanho do poço... Hoje a gente consegue fazer isso localmente, né? Nós temos uma equipe de processo de engenharia que define os padrões, compara com norma, compartilha toda essa informação com o local. Aqui nós temos o Alexandre, que é o nosso especialista, faz todo esse cálculo, dá toda a assessoria, não precisa submeter a Ótimo, vou deixar o Alexandre aqui de saia justa, aqui, fazer uma pergunta para ele. Alexandre, eu sei a resposta. Por que às vezes o elevador, por exemplo, está marcado para 8 pessoas e se entrar 4 ou 5 do nosso tamanho, ocupa o elevador inteiro e está normatizado para 8 passageiros? Bom, normalmente pela norma ou é passageiro ou capacidade, e essa área é determinada sobre a capacidade total. Eles colocam hoje na norma, você me corrige, acho que 75 quilos. Isso. Então, na verdade, essa área ela é trabalhada para essa capacidade. Então, pode variar com mais ou menos pessoas nessa viagem. Às vezes eu roubo uns quilinhos. Eu também. Eu roubo pelo menos 25. Eu sou injusto ali com o passageiro do lado que eu roubo uns quilinhos. Eu falo isso, porque é uma coisa que a gente comenta. O Dr. Milton, que é era o proprietário de todo esse complexo, eu aprendi muito com ele. É o cara que eu admirava, né, falecido, né? Começou todo o complexo universitário. Uma vez ele me chamou na sala dele, porque todos os elevadores aqui também são atlastinos, e falou assim: Barroso, esse elevador cabe 12 pessoas. Eu convido você e mais 8 do seu tamanho encher o elevador. E às vezes a gente sabe que é normatizado, não existe coisa menor. Existe, eu sei que a cabina que chama, ela varia de tamanho. Então a cabine para 8 pessoas ela pode ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Ainda é assim? Dependendo da dimensão do poço. Hoje é um pouco mais padronizado, né? Antigamente a gente tinha algumas caixas um pouquinho fora do padrão. Hoje é super bem padronizado essas caixas, mas ela sempre varia de acordo com o cálculo de tráfego pela capacidade ou o número de passageiros que tem por ali. Mas sempre baseado pelo tudo normatizado, peso. Não tem como, né? Exatamente. E como as pessoas também, né, só para a gente terminar o primeiro bloco, reclamam: pô, Barroso, por que o seu prédio tem 2 elevadores e tem 100 apartamentos? Porque o cálculo de tráfego diz que 2 elevadores com a velocidade tal atende os números de andares e os apartamentos. Correto. A gente não pode roubar no elevador, entre aspas, né? Colocando o elevador, por exemplo, menor ou menos elevador. Existe um cálculo todo técnico, normatizado, que permite a gente colocar o mínimo
para atender aquela população. Isso sempre variando a velocidade e a capacidade dele. Isso mesmo. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Olá, estamos de volta para o segundo bloco do programa ConstruBusiness. Hoje estamos falando sobre elevadores. Os nossos convidados, Renan Matias e Alexandre Valente, respectivamente, gerente geral e gerente de serviços da Atlas Schindler aqui da Baixada. Alexandre, vou voltar aqui em você. Em termos de elevadores, quais são os principais diferenciais da marca e o que temos hoje de mais avançados em termos de tecnologia e acabamento? Se o Renan quiser complementar. Ótimo, Roberto. Assim, bacana a pergunta. Assim, da nossa marca, o que a gente podia falar de diferenciais, né? Eu acho que principalmente experiência, né? O Renan falou ali, a gente está há 147 anos no mercado. 147 anos a gente sabe o que faz, a gente sabe trabalhar com elevador. Acho que o atendimento, principalmente aqui na Baixada, como em todo o Brasil, são 24 horas por dia, 7 dias por semana. E isso hoje a gente está colocando até o atendimento por WhatsApp. Então, a pessoa tem algum problema, ela pode abrir um chamado por WhatsApp. A capilaridade que a gente tem, como o Renan também falou, são 150 postos distribuídos pelo Brasil. Se a gente trouxer um pouquinho aqui para a Baixada, a gente tem atendimento local na Praia Grande, no Guarujá, na Riviera, aqui em Santos. E isso tudo envolve um almoxarifado em cada localidade, que fica muito fácil essa locomoção de componentes quando necessário. E a proximidade perto de São Paulo, né? Os nossos contratos de manutenção hoje, a gente tem do mais simples, que vem a mão de obra, até com cobertura de peças. E nisso, a gente faz também alguns testes bem específicos de segurança, como testar um limitador de velocidade, testar um freio de emergência, que realmente garante a segurança dos usuários. Então, antes de perguntar, de você terminar, de falar de termos de tecnologia, acabamento, eu queria que você falasse a diferença, até para o síndico que está nos ouvindo, da manutenção e da conservação. Quando você coloca um elevador, por exemplo, uma construtora entrega um elevador num prédio. Então, por exemplo, normalmente a construtora contrata manutenção. Perfeito. Então, eu queria que você explicasse para os síndicos e para os nossos telespectadores o porquê e a diferença da manutenção para a conservação. Perfeito. A gente tem os contratos de conservação que normalmente prevê a mão de obra, porque a gente prevê a limpeza, a lubrificação, a regulagem e os testes nos elevadores, né? Então, basicamente, a mão de obra, a gente identifica se tem alguns componentes sendo danificados ou já gastos para poder substituir. E isso não inclui componente, tá? Quando a gente participa, já parte um pouquinho pro de manutenção, a gente consegue identificar esses componentes e trocar preventivamente. Alguns a gente troca pela idade do componente e alguns pelo desgaste. Isso evitando muita falha e melhorando muito a disponibilidade dos equipamentos. A manutenção já está incluída a troca de peças. Perfeito. Se for utilizado de forma normal o elevador, né? Isso ele sempre exclui algum mau uso do equipamento. Uma chuva, uma queima de um componente, aí ele é excluso desse contrato. Tá, eu vou passar para o Renan para falar um pouquinho das tecnologias de acabamento. Você tem alguma projeção das tecnologias? O que diferencia, né, a Atlas Schindler de outras empresas, né? Sim, isso é uma pergunta bem interessante, Roberto, porque tradicionalmente a indústria do elevador é muito tradicional. Então a gente vê muito equipamento com acabamento de aço inox e hoje a gente tem uma gama muito grande já de produtos com diversos acabamentos, elevadores mais coloridos, com acabamento de vidro. No último ano eu diria que mudou muito o mercado, né? Com o aumento dos insumos, o vidro ficou um pouco mais acessível, então hoje a gente já consegue montar uma cabina com uma dimensão maior, com uma altura maior, com um acabamento mais confortável, botar um espelho inteligente, colocar uma televisão. Então, hoje, em termos de acabamento, a gente tem o que há de melhor e padronizado mundialmente. Elevador panorâmico, tem? Tem também. Teve uma época no passado que acho que foi um pouco... oscila, né? São picos e tal. Mas hoje a gente tem condição de fazer um equipamento todo em vidro, com portas de vidro. A diferença é que aqui no litoral ele sofreria muito agressão do tempo, né? Então, dá para manter ele panorâmico, mas manter um acabamento de vidro para proteger e conservar ele por mais tempo, para não sofrer o problema de sol, maresia, o que vai desgastar ele prematuramente. Legal, eu queria que você falasse um pouquinho no segmento da modernização dos elevadores, quer dizer, aquele condomínio antigo, em Santos nós temos vários prédios de 60, 70 anos aqui, e várias pessoas querem modernizar o elevador, trocar os cabos, trocar a cabina, trocar todo o sistema, né? A empresa trabalha com essa modernização, né? E queria também que falasse, não sei se é você ou o Alexandre, falar um pouquinho dos planos
Sim. de manutenção. Claro. Então, começando pelo plano de manutenção, tem essa diferença, né, do conservação, manutenção, você está bem familiarizado já com a nomenclatura, mas o mais importante é que tudo isso é de acordo com a necessidade do cliente. Uma pergunta que eu esqueci de fazer. Por exemplo, se um cliente contrata conservação, então, por exemplo, o condomínio achou que ficou muito caro depois de um certo tempo a manutenção e quer mudar para conservação. Depois de 2, 3 anos, ele pode voltar para a manutenção? Antigamente não podia. Hoje pode? Não, pode mediante uma análise, né? A gente tem que colocar um pouco de contexto. Acho que não vale a pena nem ser extremista. Antigamente, talvez, não pode. Hoje, eu acho que a gente tem condição de customizar para o cliente. Então, entender a necessidade e para um condomínio que está num momento um pouco mais difícil, ou é muito novo, ou está desocupado, então trabalhar com um contrato sem cobertura de peças e conseguir migrar mediante uma análise, óbvio, se for muito pouco tempo, claro, não vamos entrar em detalhes, mas é possível isso? É possível. Em certos casos é possível. Isso. E o mais importante é customizado. Então, agiliza a troca, a gente faz, todo o custo passa a ser diluído ao invés de ter custos esporádicos. E acho que o interessante é mencionar porque Santos é uma das cidades mais antigas do Brasil. Fala um pouquinho de modernização. E a gente tem um portfólio muito antigo aqui em Santos, mas a gente tem equipamento de 40, 50 anos aqui funcionando com peças originais. Mas vem sempre aquela pergunta, será que está na hora de modernizar ou está na hora de manter? E aí não tem resposta certa ou errada, eu acho que depende do momento de cada um. E mesmo dentro da modernização, existem diversos tipos de modernização. A gente pode fazer uma modernização mais simples, desde simplesmente deixar mais bonito a cabine, esteticamente, mas manter a originalidade. A gente pode manter uma certa originalidade de máquina, de cabina, mas talvez botar um pouco de tecnologia, deixar ele eletrônico, economia de energia. Ou a gente pode partir para retirar o equipamento antigo e botar um equipamento totalmente novo, com a internet das coisas, com tudo que a gente tem de tecnologia, um equipamento realmente novo, customizado e feito para aquele poço, né? Legal. Porque às vezes não isso é atende o possível padrão. hoje? É possível. Porque antigamente era um pouquinho mais engessado, né? Falo antigamente, porque só para lembrar, meu pai trabalhou 35 anos, acho, na Indústrias Vilares, né? E eu falo antigamente porque na época que meu pai trabalhava a gente conhecia um pouco mais do que acontecia. Sim. Então, era muito rígido os padrões. E hoje, né, você está falando que pode Hoje é mais flexível. adequar um elevador a um espaço que você tem no prédio, por exemplo, antigo, né? Exato. Hoje, quando a gente vai falar de modernização, é um processo que leva, né, não é muito rápido, e a gente faz toda uma consultoria para o cliente. Né? Se acompanha, entende a necessidade, entende o tamanho da caixa, e se necessário, a gente até faz um elevador sob medida. E é possível, por exemplo, aumentar a velocidade se o poço permitir? É possível. Aí, obviamente, a gente tem que fazer um escopo maior, trocar mais componentes, mas dá para mudar. Dá para colocar um elevador totalmente novo com uma condição diferente. Mais rápido, maior. E hoje, né, a empresa parcela aí em alguns meses, facilitando para o condomínio, Exatamente. né? Isso. Isso é importante. A viabilidade hoje é importante, né? Tem ficado cada vez mais fácil, né, mais acessível esses planos de financiamento. E aí é um mercado que tem crescido, sim. Eu sempre comento, eu gosto muito, eu como proprietário de uma construtora, eu procuro sempre orientar aos meus condôminos que façam a manutenção. A manutenção é com as peças incluídas, ela custa um pouco mais caro, mas quando você vai dividir por 80, 100, 120 apartamentos, é o preço de um café por dia e você tem uma tranquilidade, você qualquer dano que tenha uma peça, você poder fazer o reparo. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre elevadores. Nossos convidados, Renan Matias e Alexandre Valente, da Atlas Schindler. Alexandre, que dicas nós podemos passar para o nosso telespectador sobre questões de boa utilização do equipamento, conservação e segurança dos elevadores? Bacana. Eu acho que o primeiro aqui, Roberto, é contratar uma empresa de manutenção de confiança, registrado nos órgãos competentes. Acho que esse é o primordial, que cada um vai ter o seu cronograma de manutenção para poder trabalhar ali e garantir a eficiência do equipamento, tá? Aí tem alguns pontos, principalmente agora que a gente está num período de férias, por exemplo, com criança. Criança com menor de 10 anos, nunca é bom andar sozinha no equipamento, tá? Essa questão de pular, balançar o equipamento, a gente tem alguns sistemas de emergência que vão frear esse elevador, tá? E aquela criança vai acabar ficando presa, vai acabar tendo
não vai ser gostoso, né, digamos assim. Tá? Com animais, tá? Nem sempre a coleira, a guia dos pets, elas conseguem ser lidas pelos sensores do equipamento. Isso pode causar algum problema. Então, pet sempre no colo, se possível, gato naquela caixinha. Porque o elevador foi feito para ser humano com uma certa altura. Para ser humano. Ele tem alguns pontinhos cegos que pode ali não estar sendo visto, né? E algumas recomendações que a gente faz, as portas simultâneas, aquelas portas com sensores, nunca passar a mão para manter a porta, tentar apertar o botão para segurar. Né? Eu acho que dentre essas dicas aí já tem uma boa funcionalidade o elevador. Com certeza. Principalmente contratar uma empresa especializada na manutenção, né? Preferência Atlas Schindler, né? Com certeza. Renan, no quesito manutenção, falar de novo ainda. Queria abordar 3 pontos contigo. Legal. Responsabilidade dos síndicos e dos condôminos com relação ao elevador, sobre a segurança do elevador. É uma ótima pergunta e eu reforço as palavras. O síndico tem algumas responsabilidades no condomínio, dentre elas o elevador. Então é importantíssimo manter o contrato de manutenção de acordo com a norma vigente municipal, numa empresa registrada no órgão, acho que isso é o primeiro passo. O segundo, manter uma proximidade. Então, sempre que tiver uma necessidade de substituição de material, tiver um orçamento, que o síndico atue de maneira consciente e diligente, né? Avalie, discute, tira dúvida, mas não deixe de fazer. E uma vez aprovado, que de fato ele acompanhe a execução, que a gente garante que está em dia. E uma outra item que é super importante, vale a pena falar para o pessoal de casa, é não permitir a intervenção de nenhum terceiro no equipamento. Porque se ele tem uma empresa, existe uma responsabilidade, tem uma RT em cima daquele serviço. Então, se precisar acessar o poço, se precisar trocar uma câmera, itens que não são do elevador, chamar a empresa responsável, ter um acompanhamento, porque aí a gente garante que nada foi danificado sem querer e que não vai acontecer nada, que a gente permaneça numa condição muito boa e de segurança. E essa manutenção, ela tem que ser periódica, 6 meses, porque, por exemplo, para analisar se um cabo do elevador, porque aqueles elevadores antigos, né, por exemplo, nós estamos falando em prédio de 60 anos, isso na manutenção, mas de quanto tempo tem que fazer essa manutenção preventiva? Isso está incluído num contrato de quantas vezes por ano esse elevador tem que ser vistoriado? Sim. Alguns municípios têm uma legislação um pouco mais restritiva, outros menos, outros nem têm, mas pela nossa abrangência a gente trabalha com manutenção mensal. A gente entende que é um bom período, tem um roteiro, então mensalmente está dividido, a gente consegue cobrir todos os itens de segurança, freio, cabo, todos, fazer uma manutenção, checar mesmo, simular o sistema de segurança efetivamente. Então, assim, mensal é o recomendado. E com uma verificação bastante completa. Essa é a maneira que a gente atua e a maneira que nós recomendamos. Então vamos falar mais um tema aqui, chuvas e possíveis quedas de energia. Esse é um tema também que... E às vezes a chuva transborda, no nosso prédio, o prédio que eu moro, que não foi a Engeplus que fez, bem claro, a água transborda da área de fora, entra pelo elevador e encharca o poço do elevador inteiro, na cobertura. Esse é um item para tomar bastante cuidado, porque aqui a época chuvosa coincide com a época de verão, coincide com a época de temporada e de férias escolares. Então é onde a população flutuante da região sobe, onde a gente tem o maior uso e incidência de chuva. A chuva pode vir de vento, pode causar uma infiltração, inundação e cair água no equipamento. Então a recomendação é, se identificar, está em condição, desliga a energia do equipamento. Deixa ele paralisado, é um risco a menos. A gente garante que a água não vai atingir um circuito eletrificado. Ou se a água vier para o poço, dá para subir o equipamento, deixar numa condição um pouco mais alta, desliga também, chama imediatamente a empresa que a gente vai saber atuar. E por último, às vezes as chuvas são acompanhadas de descargas elétricas, falta de energia. E aí não tem jeito, ou vai danificar, vai queimar algo, o equipamento vai paralisar, ou vai faltar energia e vai paralisar. E às vezes essa paralisação vem com o passageiro preso. Então a nossa recomendação é manter a calma, tanto do passageiro como do pessoal do portaria, zevadoria, tentar manter a calma, manter o diálogo, chama a empresa de manutenção para fazer o resgate, só é permitido o resgate por profissionais treinados e pelo corpo de bombeiros. Importante, viu, o pessoal que está nos assistindo, alguém ficou pelo elevador porque é perigoso o elevador voltar a funcionar. Nunca tentar retirar um passageiro, sempre manter a calma, a cabina é o local mais seguro que nós temos no equipamento. Tem circulação de ar, apesar de não parecer, de às vezes não ter o ventilador porque não tem energia, mas está circulando ar, é seguro, tem componentes de segurança, a cabina não vai se mover. Aguarda, mexe no celular, descontrai, chama a empresa, senão o bombeiro da polícia militar tem condição de fazer o resgate. Muito bom. E deixa eu terminar com a pergunta aqui com o Alexandre. Da instalação de edifícios de altíssimo luxo, né? O elevador de veículos,
Vocês trabalham com elevador de veículos? Sim, trabalhamos com veículos os elevadores de veículos que levam para apartamento. Isso. Mas assim, para luxíssimo, pra alto padrão, hoje a gente tem equipamentos fantásticos também, viu, Roberto? Eu queria até destacar alguns, né? Assim, no nosso litoral aqui do Brasil, a gente tem elevadores que andam a 6 metros por segundo, são Nossa. 300 metros por minuto cerca. De altíssima velocidade, como a gente já comentou, para alto luxo, a gente tem espelhos hoje com televisão atrás, a gente tem botoeira sem toque, Legal. chamada por celular, a internet totalmente presente nos equipamentos. Então hoje a tecnologia nos elevadores está bem avançada. Legal, 30 segundos. Elevador com ar-condicionado, tem? Tem. Mas para uma viagem tão rápida, será que faz tanta diferença assim? Ou vai dar mais manutenção? Mas tem, existe. Existe. Tá bom. Chegamos ao final do nosso programa. Quero muito agradecer aqui a presença do Renan, do Alexandre, da Atlas Schindler. Quero muito agradecer a audiência de você, meu telespectador. Dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Ingeplus Construtora e Incorporadora.